Bom, galera, estamos entrando na semana 8, né, das nossas 39. E hoje a gente encerra... Opa, calma aí. Ixi, Maria, já começou dando pontapé no mouse aqui. E aí hoje a gente encerra, então, o conteúdo de ligação iônica, que acabou ficando um pouquinho maior do que eu previa. A gente acabou fazendo uma discussão bem detalhada de carga de íon. Isso vai ajudar a gente lá na frente, né? Então, hoje a gente encerra com os exercícios. A segunda aula da semana vai trabalhar com mol e massa molar. A gente tem que fazer uns exercícios ainda também, tá? Fechando a parte de mol e massa molar. Então, vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas. Peraí, deixa eu trocar aqui. Gente, esse exercício, deixa eu explicar para vocês aqui, senão vocês vão querer se atirar embaixo de um caminhão hoje. Esse exercício, ele é um exercício de física que aparentemente não tem nada a ver com ligação iônica, mas tem. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que vai ser abordado na eletricidade, que é o conceito de energia potencial elétrica. Por que esse assunto ele é importante na ligação iônica? Para que a gente entenda o conceito de energia de ligação. Né? A gente fez uma explanação bem detalhada na aula de teoria sobre o que é a energia de uma ligação. Para poder explicar essa energia de ligação, a gente teve que entrar no conceito de estabilidade de um átomo. E eu não sei se vocês vão lembrar desse gráfico aqui, ó. Eu vou voltar aqui o slide. Aqui, nossa, quanta coisa, né? Aqui, ó. Tudo começou aqui, ó. Quando a gente estava tentando entender, afinal de contas, o que significa estabilidade. E a gente fez uma discussão bem louca e chegamos à seguinte conclusão. O que é estabilidade? Todo sistema, pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser qualquer coisa que você imagine na natureza, que você possa chamar de sistema, todo sistema tem uma energia. E essa energia, de maneira muito simples, ela é chamada de energia potencial. Por que ela é chamada de potencial? Porque ela pode vir a ser liberada. Daí vem o nome potencial. Né? A gente aprende vários tipos de energia potencial na física, né? Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. E existe uma energia potencial chamada potencial elétrica. Essa energia potencial, ela surge toda vez que você aproxima uma carga da outra. Pegou uma carga, pega outra carga, aproxima as duas. Nesse momento surge a energia potencial. Eu estou usando a palavra surge porque eu não quero entrar muito no detalhe de como ela surge, tá? Mas ela surge. Eu não gosto muito dessa palavra surge, né? Porque dá a impressão que a energia foi criada, mas na verdade ela não foi. Então, por hora, você precisa saber o seguinte: quando eu aproximo uma carga de outra, surge uma energia potencial. Essa energia potencial é muito interessante porque a gente aprende na física que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem, não é mesmo? Agora, para elas se atraírem ou se repelirem, de onde vem essa energia? É a potencial. Então, a energia potencial, de maneira muito simples, é a energia que vai fazer duas cargas se afastarem ou se aproximarem, dependendo dos seus sinais. Então, faz todo sentido, quando a gente pensa em átomo, pensar nessa energia potencial, certo? Os átomos são formados por prótons e elétrons. E os nêutrons também, né? Mas nêutron a gente não vai falar muito. Quando se aproxima dois átomos para formar uma molécula, surge uma energia potencial, tá? Só que, a gente, no cursinho, pré-vestibular, a gente não tem uma matemática tão sofisticada para calcular a energia potencial de um átomo. Não dá para fazer isso aqui. Mas, como o Danilo não sossega, eu trouxe para vocês um exercício onde a gente vai aprender a calcular a energia potencial, não em átomos. Estou frisando bem isso aqui no começo da aula. Mas em cargas. Nós vamos pegar um elétron, vamos pegar um próton, vamos aproximar e vamos calcular a energia daquele sistema, tá? Para que você entenda, porque se você sabe fazer isso com próton e com elétron,
né? Você entende o que é energia, porque o que eu preciso aqui, que não é que você saia calculando energia potencial de nada, não é nosso intuito aqui, mas você precisa entender de onde vem essa energia. Por quê? Porque lá na aula de termoquímica, a gente vai falar de entalpia de ligação. E se você não tiver essa base aqui, você não vai entender o que é entalpia de ligação, tá bom? Então, o exercício em si, não se assustem, tem muitas coisas aqui que vocês não sabem e não é para saber mesmo. Então, não é para você olhar esse exercício e falar, meu Deus, mas de onde veio isso? Calma. Eu quero que ao término do exercício, você diga assim, puta, agora eu entendi de onde vem essa energia, tá? E a gente vai responder uma pergunta aqui muito interessante, que eu, particularmente, acho muito interessante. Por que cargas de sinais opostos se atraem? Por quê? Por que cargas de mesmo sinal se repelem? É isso que a gente vai aprender aqui. De onde vem essa ideia de... Por que isso sempre é assim? Isso tem a ver com energia potencial, tá bom? Então, depois dessa introdução, vamos para o exercício. Tá? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó, tá? De energia potencial. Então, quem não lembra desta fórmula, não se preocupe, por favor. Não é o intuito de falar da fórmula. É que eu vou precisar da fórmula para poder trazer o conceito para vocês, tá bom? E lembrando sempre que, a qualquer momento, vocês podem parar e interromper, tá, gente? Fiquem à vontade aí. Vamos lá. Peraí, deixa eu vir para cá. Olha, hoje o público tá bem robusto mesmo. Estamos com uma audiência rotativa alta aqui. Vou começar a contratar anunciante para aula. Acho que já tem um público bom. Olha, adoro vocês, gente. Ai, como eu adoro. Já tem pergunta aqui. Puta, peraí, deixa eu ler a pergunta aqui. De que forma essa energia de ligação pode ser associada com a estabilidade de espécies químicas como diamante ou grafite? Ai, gente. Existe orgasmo intelectual aqui? Acho que acabei de ter um. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Só que eu não posso te contar agora. Sabe quando eu vou te contar isso? Na aula de hibridização. Essa aula vai acontecer provavelmente daqui 2 semanas, né? Qual é o nosso caminho agora, na sequência? Terminando ligação iônica, ligação covalente. Ligação covalente, galera, vocês podem sentar e apreciar a vista, porque nós vamos ficar quase um mês falando. Tá? Só que quando terminar a ligação covalente, você vai olhar para a química e falar, meu, agora eu entendi tudo. A gente vai discutir ligação covalente, polaridade, geometria molecular e hibridização. Por que eu não quero falar do carbono e do diamante agora? Por que não dá para falar do carbono e do diamante agora? Porque eles são compostos onde os átomos estão com ligação covalente. Tá? E o mecanismo pelo qual esses átomos vão se estabilizar no grafite, no diamante, tem a ver com hibridização. Tá? Então, eu vou deixar essa pergunta guardada, ela já está anotada aqui, pode ficar tranquila, que quando a gente entrar em hibridização, a gente vai falar sobre isso. Né? Porque, só para quem não lembra, né, o grafite e o carbono, eles são alótropos. Tá? Eles são substâncias simples, só que são formadas pelo mesmo átomo, carbono. Só que eles são totalmente diferentes, né, o diamante e o grafite. E o que faz o diamante e o grafite serem diferentes é a maneira com que os átomos estão estabilizados. Aí sim é o que você falou. Tá? O carbono ele é um elemento muito... Como é que eu posso dizer? Ai, esqueci a palavra. Versátil. Ele consegue se estabilizar fazendo vários tipos de geometria. Ele sempre faz 4 ligações, né? Porém, ele pode assumir geometrias diferentes. E essas geometrias são assumidas justamente para baixar a energia do átomo, tá? Então, quando a gente fala de ligação iônica, eu consigo falar de energia potencial de cargas. No caso do diamante, no caso do grafite e outros casos, a gente não tem cargas se ligando, porque a ligação não é iônica, ela é covalente, tá? Então, guarda essa perguntinha aqui, porque, nossa, é uma pergunta muito boa. Eu vou só repetir a pergunta aqui, porque eu não sei se estava todo mundo na sala na hora que eu comecei a falar, tá? A pergunta foi a seguinte, que fizeram aqui. De que forma essa energia de ligação pode estar associada com a estabilidade de espécies químicas como diamante e grafite? Tá? Era essa a pergunta que a gente vai deixar em stand-by para poder depois trabalhar com esse conceito, tá bom?
Bom, dito isso, vamos lá para a questão número 1. Olha que questãozinha singela. Considere um sistema formado, quem chegou agora, tá? Não é uma aula de física. Considere um sistema formado por um próton e um elétron fixos, ou seja, eles estão presos, parados, tá? Com cargas de mesmo módulo e iguais a 1,6 vezes 10 a menos 19. Faltou a unidade aqui, tá, pessoal? Desculpa aí. Coulombs. Essa é a unidade de carga, para quem não lembra, carga. Essas cargas estão separadas a uma distância de 1,6 vezes 10 a menos 10 metros. Só para você ter noção dessa distância, gente, essa é a distância aproximada entre um próton e um elétron dentro do átomo, tá? Claro que essa distância ela vai variar um pouquinho, né? Se o elétron é um elétron de camada de valência, enfim. Mas o próton está no núcleo, o elétron está na eletrosfera. A distância média de uma carga de elétron até um próton é mais ou menos essa daí, tá? É bem pequenininha. Suponha também que o sistema se encontra no vácuo, então a coisa funciona assim, ó. Eu tenho uma carguinha positiva e uma carguinha negativa, ambas separadas por uma distância d, que nós sabemos o valor. Tá aqui. A gente sabe da física básica que essas cargas querem se atrair. Nós sabemos que elas querem se atrair, tá? Tudo bem. Mas elas estão presas, elas estão fixas, tá? Item A, calcule a energia potencial armazenada nesse sistema. Olha lá, energia potencial armazenada. Por que essa energia está armazenada, Dan? Porque as cargas estão presas, elas estão pregadas, fixas, paradas. Então ela está armazenada. Se eu soltar essas cargas, elas vão querer se atrair. E aí a energia é liberada. Aí a energia vai ser liberada. Vocês lembram que na aula passada, na aula de teoria, a gente falou que todo processo espontâneo tende a liberar energia potencial? O que nós vamos provar aqui é isso, que um processo espontâneo libera energia potencial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a energia desse sistema, tá? Então, eu vou usar aquela formulinha. Quem estava na aula deve lembrar da fórmula aqui. Quem não lembra, não tem problema também, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui. A energia potencial para duas cargas, ela é igual a K vezes o valor da carga do próton vezes o valor da carga do elétron, tudo bem? Dividido pela distância ao quadrado. Ok? Agora eu vou substituir os dados do problema. Então vamos lá. Então a energia potencial é igual a... Deixa eu me ajeitar aqui. 9 vezes 10 a nona vezes carga do próton, ela é positiva, né? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Peraí, ficou muito feio aqui. Hoje, escrever na prancheta, na mesa, está um pouquinho difícil, porque eu estou com a mão cortada, então eu estou tentando vezes. Agora aqui fica menos 1,6, 10 a menos 19, tá? Coloquei as duas carguinhas. Tudo isso dividido por d ao quadrado. A distância ao quadrado, gente, é 1,6, 10 a menos 10. Opa, menos 10. Tá? Como ela está ao quadrado... Aliás, ela não está ao quadrado não, viu, gente? Eu estou confundindo uma fórmula com a outra. Vocês me perdoem. Não tem nada de ao quadrado, não. Pode apagar esse quadradinho aí, tá? Faz favor. Aqui. Beleza? Bom, o primeiro susto que a gente vai tomar é que a energia potencial vai dar negativa. Tá bom? Mas, professor, pode dar negativo? Pode. Energia potencial pode dar negativa sim, tá?
Eu vou cancelar esse 1,6 aqui, com esse 1,6 aqui, tá? Aí vai ficar o valor da potencial, né? Menos, agora eu vou fazer uma conta aqui, 9 vezes 1,6 dá 14,4 vezes. Agora eu vou trabalhar com as potências. Com as potências. Então, lá em cima, você tem 19 com 19 dá 38, negativo, menos 9, dá 29, passa o 10 para cima, menos 10. Se eu não errei na potência de 10, isso aqui dá 10 elevado a menos 19. Se vocês puderem conferir para mim aí o resultado, tá? Mas acho que é isso mesmo, que vai subir ali, né? E o resultado disso, gurizada, para quem não lembra, é em joules. Bom, a primeira coisa que chama atenção nesse valor é que ele é um valor bem pequeno. Ele é bem pequeno, tá? Claro que ele é pequeno, né, gente? Você está calculando a energia armazenada em um próton e um elétron. Você está calculando a energia armazenada num par de cargas, tá? Agora, faz um paralelo com a ligação iônica. Na ligação iônica, quando um cátion se aproxima do ânion, imagina um cátion se aproximando de um ânion. A coisa é mais ou menos assim. O cátion se encosta no ânion e aquele sistema tem uma energia potencial, tá? Isso é o item A. Acabou aqui. Agora o item B é que é o item interessante. Olha o que ele fala. O que aconteceria com esse sistema caso abandonássemos o elétron? Ou seja, os dois estavam fixos, certo? Eu vou soltar o elétron. Se eu soltar o elétron, vai surgir uma força de atração nele, certo? O próton atraindo um elétron. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Nesse caso, o que aconteceria com a energia potencial? Bom, então vamos começar a escrever aqui. Gente, vamos primeiro escrever a parte teórica, né? Então, ó, o elétron deverá ser atraído pelo próton. Certo? Isso todo mundo sabe. Até aí, beleza. Agora pensa comigo. Se o elétron é atraído pelo próton, esse processo é espontâneo. Esse processo é espontâneo. Se esse processo é espontâneo, quer dizer que a energia potencial tem que... Complete a frase, por favor. Se o processo é espontâneo, o que deve acontecer com a energia potencial? Ela vai ser liberada. Exatamente. Então, ela tem que diminuir, né? Porque se a energia potencial é liberada, o que fica é menos do que tem, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Como se trata de um processo espontâneo, como se trata de um processo espontâneo, como se trata de um processo espontâneo, podemos concluir que a energia potencial deverá diminuir, tá? Na física, quando a gente for estudar eletrostática, a gente vai fazer cálculos com isso, tá? Então, olha que interessante, né? A informação que a gente acaba de pegar aqui na aula. Por que cargas de sinais opostos se atraem? Porque conforme elas vão se atraindo, elas vão ficando mais próximas, a energia vai diminuindo. Acabou. E a gente vai provar isso com conta lá na física, tá? Ah, Dan, e se cargas fossem de mesmo sinal? Se as cargas fossem de mesmo sinal, elas deveriam se repelir, tá? E aí, nesse caso, a energia também diminuiria,
tá? Não importa se o processo é de uma atração ou repulsão, a energia vai diminuir, tudo bem? Agora imaginem, por exemplo, num cristal iônico cheio de carga de sinal contrário. Você tem ali um próton não, né? Um cátion perto de um ânion, perto de um cátion, perto de um ânion, perto de um cátion, perto de um ânion e assim por diante. Então, esse tipo de estrutura armazena uma energia. E a tendência dos íons é ficarem o mais próximos possível para que essa energia fique pequena, tá? Aí você pode falar assim, Dan, mas os íons estão grudados um no outro? Não. Não, pelo seguinte, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha aqui. Quando você olha para um cristal, como esse aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse cristal aqui, ó, formado por cloro e césio, tá? Você tem os cátions, são as bolinhas positivas, as roxinhas, né? E os ânions são as bolinhas verdinhas. Aqui dentro desse sistema, gente, tem uma energia potencial. Só que aqui dentro você tem dois tipos de forças, se você parar para pensar. Você tem forças de atração, né, que seriam entre o cloro e o césio, mas a gente também não pode desconsiderar que os ânions, tipo cloro e cloro, também se repelem. Os cátions, tipo césio e césio, eles também se repelem. Então, o cristal, gente, ele é um milagre da natureza, se a gente for parar para analisar. Por quê? Porque você tem ali um aglomerado de íons, e ali tem forças tanto de atração como de repulsão. E por que eu estou dizendo que isso é um milagre da natureza, gente? Porque se você parar para pensar, essas forças devem de alguma maneira se equilibrar. Por que elas têm que se equilibrar? Porque se no cristal tivesse muita força de atração só, o cristal colapsaria em si mesmo. Imagina, os íons vão se atraindo tanto que eles colapsariam. Mas isso não ocorre. Por outro lado, se as forças de repulsão forem muito altas, o cristal se desmancharia. Então é uma situação muito curiosa em que há um equilíbrio de forças, tá? E ali dentro tem uma energia potencial armazenada. Tudo bem? Beleza. Uma questãozinha bem doida, né? Para a gente aprofundar um pouco mais o conceito de estabilidade. Tá? Se vocês quiserem tirar print, já podem para a gente passar para a próxima questão. Questão número 2. Questão de análise daquele gráfico que nós fizemos no começo da aula novamente, né? Agora já uma questão para responder as perguntas. Na figura abaixo, se observa a energia potencial interatômica. Olha o nome da energia. Energia potencial interatômica, ou seja, entre átomos, tá? Em função da distância. Então, a energia potencial está no eixo Y. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí. Aqui, ó. A energia potencial está no eixo Y. A distância entre os átomos está no eixo X. Ó. Distância entre os núcleos dos átomos. Tá? Nesse caso, ele usou 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, um exemplo. Aí, ele colocou aqui alguns pontos, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá? Para quem assistiu a aula, cada ponto desse representa a energia do sistema. A energia do sistema. E a gente percebe que a energia varia bastante, né? Ela começa aqui, ó, quando os átomos estão muito distantes, ela começa num valor negativo. Tá vendo que está abaixo do eixo, né? À medida que nós vamos aproximando os átomos, essa energia tende a cair. Você vê que aqui, ó, os átomos já estão mais próximos e a energia é mais negativa ainda. Ó, presta atenção no que eu estou fazendo aqui com a setinha. Tá? Se eu aproximar os átomos à distância 3,
a energia potencial atinge o menor valor que lhe é possível. Concordam? Aqui, ó. O menor valor que é possível atingiu. É aqui que acontece a ligação. É aqui que os átomos estão estáveis, com a energia bem negativa, tá? Beleza? Aonde estão esses exercícios? Eles estão na lista de ligação iônica. Não estão, não? Será que eu mandei para vocês a lista errada de novo, gente? Não é possível. Não, prof, tá certo ali. Ah, tá. Então tá bom. Tá, tá, beleza. Tá na ligação iônica. A aula de ligação iônica. A gente está terminando de fazer os exercícios, tá bom? Qualquer coisa me chama aqui de novo. Tomei um susto agora. Falei, opa, peraí, estou fazendo exercício, um monte de exercício sem noção aqui. Ó, mandaram aqui no grupo a lista em PDF, tá bom? Quem não tá achando a lista aí, pode pegar aqui no grupo, no Messenger aqui do Zoom, no grupo. Tá bom, gente? Então, ó, a gente vai percebendo que a energia vai diminuindo, 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 até ela chegar nesse mínimo, né? Nessa energia mínima, tá? Aí, se eu tentar aproximar mais os átomos, a gente vai no ponto 4, a energia começa a subir, ó. Sobe, 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 sobe. Aqui ela está com valor zero, tá vendo? A energia aqui é zero. Zero pode até parecer um número pequeno, né, gente? Mas diante desse gráfico, a gente vê que zero é um número bem grande. Se eu aproximar demais, olha o que acontece com a energia. Ela fica muito alta, tá? Então, a gente poderia colocar aqui algumas anotações que ajudariam a gente a compreender o gráfico, ó. Aqui você tem menor energia, tá? E maior estabilidade. Maior estabilidade. Tá? No ponto 5 do gráfico, a gente tem maior energia. Opa. A gente tem aqui maior energia e menor estabilidade. Tá bom? Veio uma pergunta aqui para mim assim, Dan, em qual ponto a energia foi liberada? Não, na verdade, a energia ela é liberada quando uma ligação é feita. Então, você tenta imaginar o seguinte, tenta imaginar que você tem dois átomos, imagina que essa bolotinha aqui é um átomo, e essa aqui é um átomo. E eles estão separados a uma distância representada pelo número 1. Então, eles não estão ligados, tá? Quando a gente vai formar uma ligação, quando os átomos vão se ligar, eu estou representando a ligação por esse palitinho aqui, tá? Beleza? Eles passam a estar numa distância 3. Tá? E é aí que a energia é liberada, quando ele forma a ligação. Liberada. Então, os átomos se ligam e nesse processo é que a energia é liberada. Tá? Como é que você percebe que a energia é liberada? Né? Que talvez essa seja a tua dúvida mais pontual. Como é que você percebe que a energia é liberada? É só você comparar a energia que eles tinham na situação 1 e comparar com a energia na situação 3. Né? A energia na situação 1, ela está aqui, ó, bem grande. A energia na situação 3, ela está aqui, ó, bem pequena. Essa diferença de energia aqui, ó, tá vendo essa diferença de energia aqui, ó? É o que ele libera para se ligar. Então, o átomo se aproxima e abaixa a energia. Quando a ligação é quebrada, acontece isso, ó, oi,
tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Assim. Imagina que você tem um átomo de hidrogênio mais um outro átomo de hidrogênio, tá? Esses átomos vão se ligar. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Vai virar H2, ok? Esse processo vai desencadear liberação de energia. Tá? Isso aqui, ó, seria a situação 1. Isso aqui seria a situação 3. Tá bom? Agora, quando eu quebro a ligação, aí olha como que acontece. Se eu quiser quebrar uma ligação, então eu vou pegar o hidrogênio, que está no estado de baixa energia, não é mesmo? E vou dar energia para ele. Eu vou dar energia para ele. Aí ele quebra. Ele vira HH. Sacou? Então, ó, só mais uma vez, só para a gente confirmar. Quando a ligação se forma, olha o gráfico aqui, ó, olha onde eu estou apontando o meu laser. Tá aqui, ó. Quando a ligação se forma, isso acontece, ó, vum, energia baixa. Esse buraco aqui, essa queda, ela é liberada, é a energia que é liberada. Quando eu quero quebrar a ligação, eu tenho que dar energia. Ó. Por isso que uma ligação química não se quebra sozinha. Né? Tipo assim, por que as coisas existem? As coisas existem porque os átomos estão ligados. Para você desfazer aquilo, você precisa dar energia. Então, de alguma maneira, estar unido é uma condição favorável para o átomo. Tá bom? Beleza? Não sei se ficou claro para quem perguntou aqui. Qualquer coisa me interrompe de novo, tá? Bom, acho que diante disso que eu comentei, acho que a gente consegue responder as questões. Em qual dos pontos a gente pode chamar de comprimento de ligação? O que é o comprimento de uma ligação, gente? O comprimento de uma ligação, deixa eu colocar aqui, ó, é o ponto 3. Tá? O comprimento de uma ligação é a distância entre os átomos quando a ligação é estabelecida. Quando a ligação é estabelecida. Essa distância, gente, de ligação aí, a gente não estuda muito ela na química, tá? No ensino médio. Cada ligação tem um comprimento. Tem átomos que ficam mais próximos, tem átomos que ficam mais distantes, tá? Quando a ligação é estabelecida. Pronto. Tá aí. Beleza? Item B. Nesse ponto, há predomínio de forças atrativas ou repulsivas? A gente pode imaginar que há um equilíbrio de forças. Há um equilíbrio. Os átomos estão numa distância tão ideal, que não há atração que supere uma repulsão, e nem contrário, tá? Então, há um equilíbrio. Aí, deixa eu fazer um comentário aqui. Há equilíbrio de forças. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Espera aí, deixa eu só escrever. Forças. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Quando ele fala em força atrativa, eu entendo o que é uma força atrativa, uma força de atração. Essa força atrativa aconteceria entre que partículas, gente? Tenta imaginar o seguinte, ó. Isso aqui, ó, é um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem núcleo e eletrosfera, certo? Aqui você tem um outro átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, ele também tem um núcleo e uma eletrosfera, certo?
Então, o que faria dois átomos se atraírem? O que faria dois átomos se atraírem? Aqui responderam assim, ó, cátions e ânions. E isso se for uma ligação iônica. No nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando com uma ligação entre dois hidrogênios. Ó. Isso não é uma ligação iônica. Então, o que faria dois átomos de hidrogênio se atraírem? O que faria dois átomos de hidrogênio se atraírem? Ó, vamos fazer um desenho aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, imagina que o átomo de hidrogênio é um núcleo. Então, essa bolinha branca que vocês estão vendo no quadro aí é o núcleo, tá? E aí eu vou colocar aqui um elétron. O elétron eu vou colocar de amarelinho, tá? Aqui tem um elétronzinho, ó, girando em torno do núcleo. Isso aqui é um átomo de hidrogênio miserável. Agora eu vou desenhar o outro átomo de hidrogênio. Opa. Aqui um elétron girando. Tá parecendo um ovo frito ao contrário, né? Meu átomo. A gema branca e a clara amarela. Tá? Aí olha só. Que tipo de forças existiriam nesse caso? Você pensa assim, ó. Tá vendo esse núcleo aqui? Esse núcleo, ele é positivo. Ele vai atrair o elétron do outro átomo. Aqui, ó. Isso é uma força atrativa. Esse núcleo também atrai o próprio elétron. Tá? Do lado direito, você tem um núcleo que atrai o elétron do outro átomo. Aqui, ó. E esse núcleo atrai o próprio elétron. Então, você tem várias forças atrativas. Acontece o seguinte, gurizada. Quando esses átomos começam a se aproximar muito, a energia cresce, ó. Tá vendo aqui no gráfico? A energia crescendo. Por que a energia cresce? Porque aí começa a aparecer muita repulsão. Esse núcleo aqui, ó, se ele começar a ficar muito próximo do outro núcleo, começa a haver uma repulsão. Então, você teria aqui repulsão entre núcleos. Tá? Um núcleo repelindo o outro. E a atração você teria entre o núcleo e uma eletrosfera. O núcleo de um átomo e eletrosfera. Tá? É super estranho, assim, é tudo super complexo. A gente acha que é Lego, né? Ah, vai lá, aproxima. Mas existem forças ali. Tanto é verdade que a ligação, ela vibra. Ela vibra. A ligação, ela vibra. Se a gente pudesse ver uma ligação, a gente viria a molécula fazendo assim, ó, gente. Olha para minha mão aqui, ó. Ela faria isso aqui, ó. A ligação, tá? Porque é um equilíbrio de forças ali. Tudo bem? Deixa eu ver que fizeram uma observação aqui no chat. Peraí. Necessidade de abaixar a energia potencial para ser mais estável. Exatamente, é isso mesmo. Ah, tá, que eu já li, estava meio tarde aqui. Outra pergunta, outra que responderam aqui sobre as forças, né? Núcleo de um átomo com a eletrosfera do outro. Isso seria a força de atração, né? Núcleo de um átomo com a eletrosfera do outro átomo. E as repulsões seriam entre núcleos. A repulsão nuclear, tá bom? Quer dizer, a gente vai vendo que o negócio realmente parece milagre, né? Assim, tipo, falando a verdade, parece milagre. Podem tirar print para a gente passar para item C, que eu vou trocar o slide. Item C. Faça um desenho do gráfico e represente onde está a energia de ligação da molécula. A gente pode aproveitar o mesmo gráfico, né, gente? Vamos aproveitar o mesmo gráfico aqui. Eu vou desenhar aqui na tela e vocês desenham na folha de vocês, tá? Qual é o valor dessa energia aqui, ó? Tá vendo essa energia aqui, ó? Que é a tal da energia de ligação? Como é que eu descubro ela no gráfico?
Gente, a energia de ligação é justamente a diferença de energia entre o átomo junto e separado, né? Então, a gente pode desenhar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Espera só um pouquinho. Diz para mim só se vocês estão vendo a tela. Ela não está cheia, né? É que eu vou colocar uma régua aqui porque eu quero fazer um desenho aqui. Ela não está cheia, né? Tá, beleza. Exatamente. Eu quero desenhar aqui a energia de ligação. Vamos lá. Quanto vale a energia de ligação dessa molécula? Vamos lá. Tá vendo essa tracejada que eu estou fazendo aqui? Só que é a energia mínima dele, não é? Tá vendo? Energia mínima. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa energia e vou levar eles, vou pegar esses átomos, melhor dizendo, e vou separá-los. Quando eu separar, a energia vai atingir esse ponto aqui, ó. Tá vendo essa diferença de energia aqui, ó? Pronto. Acho que eu já posso tirar. Pronto. Aqui. Essa diferença aqui, ó, gurizada. Essa diferença aqui, ó, é o quanto você precisa dar para os átomos, para eles se separarem. Então, se você quer levar o átomo daqui, ó, dessa condição até aqui, você quer separar o átomo, né, um do outro, você precisa dar essa energia. Então, isso aqui é a energia de ligação. Energia, essa diferença aqui. Ó. Energia. Aí, beleza? Essa energia varia de átomo para átomo, tá? Tem ligações que são mais fortes, tá? Então, isso vale a pena a gente até escrever aqui, ó. Vai uma observação aqui, ó. Observação. O que é uma ligação chamada forte? Então, vamos lá. Energia e força de ligações. Isso que eu estou contando para vocês, gente, está no nosso cronograma, né? Está na aula de ligação iônica. Mas isso serve para qualquer tipo de ligação. Iônica, covalente, metálica, tá? Esse conceito é amplo. Então, vamos lá. O que é uma ligação forte? Do ponto de vista energético. Uma ligação chamada forte é aquela que requer muita energia para ser quebrada. Rompida. Tá? E o que é uma ligação fraca? O contrário. Requer pouca energia para ser rompida. O pessoal perguntou no começo da aula sobre o grafite, o diamante. A gente vai falar muito sobre isso na parte de ressonância. Né? Quando a gente estudar benzeno e grafite, a gente vai falar sobre ressonância. E o que a ressonância tem de especial? Né? Por que ela existe? A gente vai ver que a ressonância é um mecanismo estabilizador de ligação. É uma forma que o carbono encontra para deixar suas ligações mais estáveis. Por isso que é difícil quebrar as moléculas de benzeno. Né? Quem lembra da orgânica, benzeno não sofre reação de adição. Benzeno não sofre reação de adição, embora tenha duplas. Isso acontece por quê? Porque aquelas ligações são tão estáveis que é difícil quebrar. Então ele não consegue fazer reações que outras moléculas que têm ligações duplas conseguem.
tá? Então, isso vai desaguar lá naquela pergunta do começo da aula, aquela história de estabilizar, como é que estabiliza, como é que não estabiliza, tá? Tudo bem? Beleza? Bom, fechamos essa parte de regra do octeto, né? Isso aqui, esses dois exercícios, a gente ficou discutindo regra do octeto. Então, se não ficou nenhuma dúvida, vocês podem tirar print para a gente começar os exercícios de ligação iônica mesmo, propriamente dita. Tá? Do 3 para frente, a gente só tem exercício de ligação iônica. Tá? Vamos lá. Ah, hoje tá bom, o público tá bom aqui. Aumentou mais um pouquinho. Vamos lá. De acordo com o modelo do octeto. Qual é o modelo do octeto? Então vamos lembrar. Octeto. De maneira resumida, o octeto ele associa estabilidade, que a gente já discutiu arduamente, que é sinônimo de baixa energia. Tá? Ele vai relacionar estabilidade com camada de valência idêntica à dos gases nobres. Tá? A gente poderia colocar ainda mais completo, né? Camada de valência idêntica à dos gases nobres, mais próximos da tabela periódica. Mais próximos na tabela periódica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma tabela periódica para a gente olhar. Ele quer que eu diga o que acontece com o enxofre. Gente, se você tiver com uma tabelinha periódica do teu lado aí, você vai reparar que o enxofre, ele é um átomo do grupo 16 ou família 6A. Tá? Outra coisa que nós sabemos sobre o enxofre é que ele é um ametal. Tá? Os elementos da família 6A, a gente discutiu isso bastante na aula, eles são elementos cuja camada de valência ela é do tipo NS2, NP4. Lembra? NS2, NP4. Tá. O gás nobre mais próximo da tabela periódica desse cara, então vamos colocar aqui gás nobre. Ele vai ter uma camada de valência NS2, NP6. Certo? Então, o que a gente imagina? Que um elemento com 6 elétrons na camada de valência, ó, sendo um ametal, por que eu falo sendo um ametal? Porque ele vai receber elétron. Né? A tendência dele é receber elétron. Então, se ele é um ametal, ele vai receber 2 elétrons. Ele vai receber 2 para ficar com a eletrosfera igual a de um gás nobre. Olha lá. Então, o enxofre, numa ligação iônica, ele vai ficar com carga 2 menos. Entenderam? Todos os elementos da 6A que receberem elétrons vão ter esse comportamento, né? A gente poderia colocar aqui na mesma situação o oxigênio. O oxigênio também ele fica com carga menos 2, justamente por conta da camada de valência ficar preenchida, tá? Aí no item B, ele pede do elemento chamado gálio. Se você observar na tabela periódica, se você procurar na tabela periódica, tá? E aí, só fazer um parênteses, tá, gente?
Ninguém aqui é obrigado a decorar onde está o enxofre na tabela periódica. Ninguém aqui é obrigado a decorar onde está o galho. Tá? Essas informações elas vêm no exercício geralmente com a tabela periódica. Tá? Claro que alguns desses a gente acaba memorizando. Se você memorizar, fica mais fácil ainda. Tá? O galho, gente, ele está no grupo 13, perdão, ou conhecido também como 3A. Se você tiver com a tabela periódica aí na tua frente, ele está embaixo do alumínio. É boro, alumínio, galho, índio e tálio. Está na família 3A. E ele é um metal. Metal. Opa, metal do elétron. Para quem lembra da aula, lembra que metal perde a camada de valência inteira. Ou seja, se ele tem um elétron na camada de valência, ele perde um. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele perde 2. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele perde 3. O metal ele faz isso, ele esvazia a camada de valência. Enquanto o ametal completa a camada de valência, o metal esvazia a camada de valência. Compreendem isso, gente? É muito importante que vocês tenham isso na cabeça, porque isso simplifica demais a tua vida. Então, por exemplo, a camada de valência do maluco é NS2, NP1. Ele vai perder essa camada de valência. Ao perder a camada de valência passa a ser a anterior. Tá? Então, esse cara ele vai perder 3 elétrons para ficar igual ao gás nobre. Galho, e a carga do galho seria 3+. Tá? Então, resumindo, se o cara é da 1A, ele fica com carga +1. Se o cara é da 2A, ele fica com carga +2. Se o cara é da 3A, ele fica com carga +3 e acabou. O elemento mais famoso da família 3A, gente, é o alumínio. Se vocês lembrarem bem, o alumínio é um elemento com carga +3. Quando ele forma a ligação iônica, ele assume carga 3+. Tá bom? Belezitia? Agora que eu vi aqui, puta, no grupo, essa risadinha da Bruna Marquezine aqui. E esse anjinho dando risada aqui. Ai, gente, eu sou muito lerdo. Pau comendo aqui no grupo e eu aqui. Tá, podem tirar print pra gente seguir. Próxima questão. Questão teórica. Em relação aos compostos iônicos, responda os itens abaixo. Item A. Por que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido e não são condutores no estado sólido? Então, vamos lembrar que para o composto iônico conduzir corrente, pessoal, o que ele precisa ter, ele precisa que aquelas cargas não estejam presas. Quando o composto está sólido, ele está na forma de cristal. Se ele está na forma de cristal, os íons estão presos. Concorda? Então, olha, ele não conduz. Agora, se eu consigo aquecer o composto até ele derreter, a gente mostrou na aula, quer ver? Deixa eu dar uma para quem não viu, ou para quem viu também, veja de novo. Onde está, gente? Peraí que eu tô meio perdido aqui. Aqui, ó. Ó. Esse é o slide que explica o exercício. Tá? Olha para essa figura aqui, ó. Para essa figura aqui de baixo. Peraí. Ó. Aqui, ó. Aqui você tem o composto no estado sólido. Quando o composto está no estado sólido, ele está com os íons todos presos aqui, ó, nessa estrutura, tá vendo? Com os íons todos grudadinhos. Quando eu ponho água, ou quando eu derreto, a gente fez os dois casos, os íons se separam, ó. E agora eles passam a conduzir corrente elétrica, tá? Isso acontece, então, tanto na água como
derretido, como fundido, tá? Então, voltando ali. Aqui. Vamos começar a escrever aqui. Item A. No estado líquido, os íons possuem mobilidade. Possuem. Eu escrevi possuem. Possuem mobilidade. E a gente vai estudar na eletricidade, né? Que se uma carga consegue se mexer, ela consegue transportar energia. Portanto, a condução elétrica, ela acontece quando uma carga se mexe. A carga se mexe, ela carrega energia junto com ela. E essa é a energia que nós chamamos de energia elétrica, tá? Só que, para isso acontecer, tem que ter duas coisas. Primeira, as cargas precisam estar livres. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o que uma carga precisa ter para conduzir corrente? Além dela estar livre, ela precisa estar dentro de um campo elétrico. Quando a carga está dentro de um campo elétrico, ela pode se movimentar. Isso a gente estuda na parte de física, tá? Item B. B de bola. Explique por que um cristal iônico é eletricamente neutro, embora formado por partículas com carga. O cristal é neutro, gente, porque ele é formado a partir de transferência de elétrons, né? Por exemplo, quando eu escrevo Na+, Cl-, o que a gente está indicando? Que o sódio perde um elétron para o cloro. Se o sódio perde um elétron para o cloro, a gente até entende que um seja positivo e outro negativo, mas a soma das cargas é zero. Né? Existe um princípio na eletricidade, que alguns de vocês devem lembrar, chamado princípio da conservação da carga. Ele diz assim, toda vez que ocorre uma troca de cargas, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois. Então, imagina aquelas brincadeirinhas antes e depois. Sabe que a gente vê no Facebook? Antes e depois. Como era o átomo de sódio antes da ligação? Na. A carga dele era zero. Como era o átomo de cloro depois? Aliás, antes. Cl. Carga zero. Então, a soma das cargas aqui era zero, não era? Vai me acompanhando. A soma das cargas vale zero aqui. Quando os átomos trocam o seu elétron, ou os seus elétrons, nesse caso um só, um fica positivo, outro negativo. Mas se você continuar fazendo a soma de cargas, a soma tem que dar zero. Certo? Então, isso aqui é chamado de princípio da conservação das cargas. Quando a gente for estudar aí na eletricidade, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, tá, gente? Então, eu vou tentar explicar isso aqui. Na formação do composto, ocorre transferência de elétrons. Resultando em cátions e ânions. Quando eu falo cátions e ânions, você concorda comigo que já está implícito que um é positivo e outro é negativo? Certo? Tá? Então, na formação do composto, ocorre transferência de elétrons
resultando em cátions e ânions com cargas de mesmo módulo. Total. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Tipo, se um é mais um, o outro é menos um. Se um é mais dois, o outro tem que ser menos dois. Por isso que a gente tem que acertar a fórmula, né? Por isso que às vezes você tem que colocar 1 para 2, 2 para 1, né? Ao acertar a fórmula, você está garantindo o princípio da conservação das cargas. Então, para o composto se formar, ele tem que ser eletricamente neutro. O composto ele tem que ser eletricamente neutro, por quê? Porque ele é proveniente de átomos que eram eletricamente neutros. Quer dizer, se os átomos eram eletricamente neutros, eles podem até deixar de ser, mas a somatória das cargas continua sendo zero. Compreendem isso? Então, essa frase ela é muito importante, gente. Todo composto iônico é eletricamente neutro. Todo composto iônico é eletricamente neutro. Pode repetir aí para você mesmo, tá? Todo composto iônico é eletricamente neutro. Isso vai fazer uma. Essa frase ela vai ganhar uma importância muito grande na parte de soluções, tá bom? Item C. Qualquer coisa me chamem aqui, tá? Como se explica a condutividade elétrica de soluções aquosas? Ah, e na água? Então, ó, em solução, os íons serão separados. Vocês lembram da palavra que eu usei na aula? Que as moléculas de água envolvem os íons, mantendo eles meio que embrulhados, mas não era embrulhado que eu usei. Eu usei uma outra palavra. Isso! Solvatados, exato. Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Em solução, os íons serão solvatados pelas moléculas do solvente, que é a água, né? Pelas moléculas de água. De água. Tá? O nome da interação, né? Que faz esse processo é a interação chamada íon dipolo, que a gente estudou, que a gente vai estudar na parte de forças intermoleculares, tá? Item D de dado. Como explicar que em solução aquosa, duas cargas de sinais opostos possam ficar separadas? É a solvatação. É a solvatação. A gente já meio que explicou isso no item C, né? Quando a gente fala que os íons estão solvatados, né, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, quando tem água no meio, é como se a água ficasse envolvendo o íon de uma tal maneira que ela isola esse íon do outro. Então é como se as duas cargas, né, a carga positiva e a negativa, elas não pudessem perceber a existência uma da outra. É mais ou menos essa ideia. A água vai envolvendo o íon de tal maneira que ele não consegue atrair a carga de sinal oposto. Tá? Por isso que isso acontece na água, né? Se você quer fazer o processo sem água, aí a temperatura é muito alta. Para conseguir manter cargas separadas, a temperatura tem que ser muito alta, tá? Beleza? Dúvidas? Senão nós podemos partir para a próxima questão. Questão número 5. Tudo certo? Ok. Então, bora lá. Consulte a tabela de íons e escreva as fórmulas e os nomes dos compostos resultantes das uniões desses íons que estão aí. Tá? Eu não vou parar muito tempo na questão da nomenclatura, tá, gente? Porque tem regra. A gente vai discutir as regras de nomenclatura em outros momentos, tá? Só que eu coloquei aqui para a gente dar o nome para vocês já irem se acostumando,
com algumas coisinhas, tá? Bom, então aqui, gente, o raciocínio tem que ser meio rápido, tá? Vamos lá. Sódio, família 1A. Então a carga dele é mais 1. Flúor, 7A. Carga dele, menos 1. Certo? Então o composto iônico vai ser NaF, tá? E o nome vai ser fluoreto de sódio. Aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Da onde vem essa terminação eto? Vou tentar falar um pouco sem falar tudo. Vamos ver aqui. Ó. Essa terminação, gente, ela é dada exclusivamente para ânions sem oxigênio. Na fórmula. Tá? Toda vez que você vir um ânion sem oxigênio, a terminação dele é eto. Então, cloreto, sulfeto, iodeto, brometo, tá? Beleza? Depois eu explico por que isso acontece. Por hora, acho que é o suficiente. Tá? Item B. Oxigênio e lítio. Cuidado aqui que tem uma pegadinha. Tá? Eu escrevi o oxigênio e o lítio na ordem, né, de oxigênio e lítio, mas vamos lembrar que o lítio é o cátion. O lítio é o cátion, certo? Então, ó, lítio, família 1A, ele é primo do sódio. Ele é primo do sódio. O oxigênio, gente, ele é primo do enxofre. Então, a carga dele é menos 2. Tá certo? Qual deve ser a proporção para que a soma de cátions e ânions, para que a soma das cargas dê zero? Que a gente acabou de discutir, né? É importante que na montagem da fórmula, porque o que é uma fórmula, né, gurizada? A fórmula não é uma representação do composto? Então a fórmula, ela não pode violar um princípio, que é o composto é neutro. Se o composto é neutro, a fórmula tem que ser neutra. Você não pode pegar uma fórmula e somar as cargas e ela não dá zero. Ela tem que dar zero. Então, para isso, eu vou precisar de 2 lítios, né? Então, olha como eu escrevo. Li2O. Tudo bem? Esse aqui é um óxido. Óxido de lítio. Óxido alcalino, né? Tá aqui. Óxido de lítio. Tá? C. Na C, ele quer ligar bário com enxofre. O bário, gurizada, é da família 2A. Ele é primo do cálcio, do magnésio. Ó. Então, bário, 2A, carga mais 2. Estabiliza perdendo 2 elétrons. O enxofre, como a gente viu no outro exercício ali, né? Ele estabiliza recebendo 2 elétrons. Então, aqui a proporção ideal é 1 para 1. Olha lá, BAS. Sempre o cátion primeiro, depois o ânion. Tá? Na nomenclatura, você inverte. Né? Vocês perceberam que no primeiro caso, eu fiz fluoreto de sódio, óxido de lítio, né? E agora a regrinha do ânion sem oxigênio, ó. Sulfeto de bário. Sulfeto de bário. Tá certo? Tranquilo? Item D. Item D. Alumínio e cloro. Alumínio família 3A. Alumínio família 3A. Ele é primo do galho. Né? E o cloro é 7. Primo do cloro. O cloro é 7. Primo do cloro. Primo do flúor, Danilo. Então, cloro. Um menos. Aqui. Um menos. Tá? Para neutralizar eletricamente a fórmula, eu vou precisar de 3 cloros, hein? Conseguem perceber isso, gente?
3 cloros. Então, a fórmula fica Al, Cl3, tá? Cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio. Então, nós estamos aprendendo, na verdade, a fazer aqui, a montar a fórmula, né? Daqui a pouco a gente vai aprender a desmontar ela. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? E eu tô escolhendo de propósito, né, também, íons bem simplesinhos, tá? Porque a ideia é, sobretudo, trazer quem tem dificuldade para junto da gente. Porque isso não é um assunto óbvio para todo mundo, tá? Item E. Alumínio, de novo, repeteco dele. Aqui. E enxofre. Enxofre, 2 menos. Aqui, ó, para você balancear as cargas, gente, você vai precisar de 2 alumínios. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. Al2. Veja que quando você pega 2 alumínios, na verdade, você está dizendo que ali tem mais 6 de carga, certo? Cada alumínio tem carga mais 3, né? Então, carga mais 6. E eu vou pegar 3 enxofres, gurizada. 3 enxofres. Porque aí, pegando 3 enxofres, eu pego 6 menos de carga, né? Aquilo que os professores brincam, né, no cursinho, regrinha do escorregador, né, ó. Você passa o 3 para cá e passa o 2 para cá. Tá bom? Beleza? É essa a ideia, né? Do ponto de vista prático, procedimental, né? É só trocar essas carguinhas ali. Eu não gosto muito de fazer isso porque isso é perigoso, tá? Isso aí embota a cabeça da gente. Isso vai te forçar a não decorar carga, né? Isso não, vai ser um impeditivo para você decorar carga. E a hora que você precisar lembrar uma carga, você não vai ter como recorrer ao que recorrer. Então, eu prefiro que a gente sofra um pouquinho aqui, decore as cargas e tudo bem, tá? Beleza? Tudo bem até aqui, tranquilo? Como que fica a nomenclatura desse, prof? Peraí, esqueci, né, mano? Tem que escrever aqui o bagulho, peraí. Sulfeto de alumínio, que é eto, né? Ó, então fica sulfeto de alumínio. Peraí que estão pedindo para eu voltar aqui. Alumínio. Peraí, eu já vou voltar aqui. Tira a print dessa primeiro, que eu volto na outra aqui. Estão pedindo para printar outra. Deixa eu voltar aqui. Era essa que você queria? Ou era a anterior? Ah, tá, beleza, beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha. Deixa eu trocar aqui. Ficou dúvida aqui na quinta, gente? Então, tranquilo? Fechou? Beleza. Questão número 6. Essa questão é de vestibular. E questões de ligação iônica são sempre bem simplesinhas mesmo, tá? Não tem muito que ferrar a gente, não. Compostos iônicos são formados por interações eletrostáticas entre cátions e ânions, dando origem a retículos cristalinos, que possuem formas geométricas bem definidas. A gente não estuda essas formas, tá, gente? Geometria de cristal a gente não trabalha. A gente trabalha com geometria de molécula, é diferente. Molécula tetraédrica, né? Por exemplo, ó a diferença de uma molécula para um cristal aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é uma molécula, ó. A água é uma molécula. Ela tem esse formatozinho aqui, ó, de um bumerangue, tá? Esses símbolozinhos aqui, ó, negativinho, esse sigma, isso aqui é um sigma menos, e esse sigma mais, aqui, eles representam os polos da molécula. A molécula de água é uma molécula polar, tá bom? Agora dá uma olhada nessa figura aqui, isso aqui é um cristal. Gente, o cristal, ele tem duas diferenças em relação à molécula. Molécula pode ter polo, certo? O cristal iônico,
Ele não tem polo, ele tem cargas, é diferente. A segunda questão é que molécula é um grupo limitado de átomos. Então, cada molécula de água é formada por 3 átomos, e ponto. Um cristal é um aglomerado de íons, tá? Então, você tem um padrão de repetição, você tem um aglomerado, são íons. As moléculas são coisas totalmente diferentes de íon, de compostos iônicos, tá? Composto iônico na temperatura ambiente é sólido, molécula pode ser sólida, líquida ou gasosa, vai depender da substância. Tem uma série de questões, tá? E para quem não entende muito bem essa situação de composto iônico e molécula, né, que eu estou falando toda hora aqui, quando eu falo em composto iônico, eu estou falando de átomos que estão unidos por ligação iônica, certo? Ponto. Quando eu falo a palavra molécula, a molécula é um conjunto de átomos unidos por ligação covalente. Essa é a diferença. Quando eu falo em ligação covalente, eu falo em molécula. Quando eu falo em ligação iônica, eu falo em cristal, tá bom? Basicamente, essa é a diferença entre os dois, além de outras, né? Bom, aí continuando aqui. Uma das propriedades específicas desses compostos é a condução de corrente elétrica em água, formada pelo processo de solvatação. As figuras seguintes representam as espécies envolvidas no processo de dissolução do NaCl em água. Aqui, ó. Considerando o processo de dissolução ou de solvatação, qual é o esquema que simplifica a formação da solução aquosa? Então, ele quer que a gente mostre onde está havendo a solvatação, de maneira correta, né? O que a gente precisa lembrar no exercício? Vamos voltar um pouco aqui no slide anterior. Ó. O composto iônico, ele é formado por cátion, que são os positivinhos, certo? O sódio, e ânion. Tá. Quando esses íons se separarem, a água vai abraçar os íons. Estou usando o termo abraçar, mas solvatar. De que maneira? O polo negativo da água, ele é atraído pelo cátion. Aqui, ó, polo negativo da água é atraído pelo cátion. O polo positivo da água, que seriam os hidrogênios, né, no caso, vai atrair o ânion. Vai atrair o ânion. Tá vendo? Então eu tenho que procurar isso no desenho. Tá? Ó, vou chamar a atenção de vocês, então, para a letra D de dado. Letra D de dado. Aqui a gente observa na letra D, ó, um ânion, seria o cloro, envolvido, né, aqui, ó, por águas. Tá vendo? E notem que a parte positiva da água, ela está próxima ao ânion, tá vendo? Ó? Por conta da atração de cargas de sinais opostos. Né? Aqui você tem o contrário. Ó. Aqui você tem o cátion, o sódio, né? E os polos negativos das águas envolvendo esse sistema. Né? Tá? Beleza? Então, alternativa D de dado. Bem tranquilinha a questão, para a gente lembrar do processo de solvatação. Na aula de ligação covalente, a gente vai estudar como que surgem esses polos na água. Como assim, né? Que história é essa de polo? Qual que é a diferença de um polo para uma carga? Né? Por que põe aquele símbolo ali? O que significa aquilo? A gente vai discutir isso a posteriori, lá na frente. Tá bom? Vamos para a próxima. Next. Questão 7. Bom, aqui ele quer que a gente escreva a equação química. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente ia aprender a montar e desmontar a molécula? Né? Montar e desmontar a molécula. A molécula não, o composto iônico, perdão. Aqui é o exercício em que a gente vai desmontar o composto iônico. Ele pede para que nós representemos a equação do processo de ionização, de dissociação iônica de cada uma das substâncias a seguir. Sulfato de ferro 3, sulfato de cálcio, carbonato de amônio e nitrato de chumbo. Tá? Então, eu vou colocar aqui as formulinhas dos compostos e a gente vai dissociar ele. Tá? Esse aqui é o sulfato de ferro 2, ó.
Tá? Esse aqui é o sulfato de ferro 2. Nota que na hora de escrever a fórmula, eu coloquei primeiro o cátion, que é o ferro 2, e coloquei o sulfato, que tem carga menos 2. Tá? Percebe que na hora de escrever a fórmula, as cargas não aparecem, porque o composto é neutro, eletricamente falando. Certo? Só que daí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar na água. Eu vou jogar na água. E eu vou separar. Então, eu vou separar o ferro, aqui, e vou colocar aqui a carguinha. Né? Quando o íon se separa, a carga aparece. Você escreve ela. Né? Ele está sozinho agora. Agora a soma não é zero, ele está sozinho. Tá? E o sulfato tem carga 2 menos. Aqui, ó. Tá? Ô, gente, é por causa desse tipo de exercício que eu não gosto de fazer regra do escorregador, tá? Por quê? Porque se você não memoriza as cargas, na hora de quebrar o composto, você pode ter problemas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não teria problema porque eu sei que a carga do ferro é 2. Ele fala no nome. Né? E aí, consequentemente, a carga do sulfato tem que ser menos 2. Tá? Mas, por exemplo, se você pega um composto como esse aqui, ó, do item B. Sulfeto de cálcio. Sulfeto de cálcio. Então, vamos imaginar que você tenha que fazer algum exercício em que você tenha que dissociar o composto. Eu vou dissociar o composto. Se eu não lembrar a carga dos caras, eu não consigo fazer. Você separa, tudo bem. Cálcio, ó, mais enxofre. Só que você tem que colocar a carga. Então, eu vou recorrer lá aos meus arquivos de memória. Olha, o cálcio é da família 2A. Então, ele tem carga 2+. Tá? Uma boa dica é começar tentando decorar os cátions. É mais fácil decorar cátion do que ânion. Tá? Então, primeiro decora cátion, depois decora ânion. E assim, a melhor maneira de decorar, gente, para quem não decorou ainda, é fazer esse tipo de exercício. Tá? Fazendo esses exercícios de braço mesmo, né? Isso não cai em vestibular. Mas se você não parar para fazer alguma hora isso, você não vai lembrar das cargas. Né? E o enxofre, então, a carga é menos 2. 2 menos. Pronto, olha lá. Carbonato de amônio. Vixe Maria. Carbonato de amônio. Ó, esse é o amônio e o carbonato. Olha o tamanho da fórmula, gente. Tá? Se Deus quiser, no final do ano, vocês vão memorizar todos esses íons aqui, viu? Para aqueles que ainda não memorizaram, é o caminho, é o caminho. A gente vai memorizar tudo. Você vai pegar essas fórmulas e montar rapidão. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem? O carbonato, o amônio é o cátion, né? Não sei se vocês lembram na aula que a gente falou bastante do amônio, né? Ele é um cátion que não é metal, é um cátion poliatômico e ele tem carga mais 1. Tá? Só que veja o seguinte, como na minha estrutura tem 2 amônios, então aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou botar um 2 aqui, ó. Ó, esse 2 aqui indica que eu tenho 2 amônios na estrutura. Na hora que os amônios se separam, tá? Eu coloco 2 do lado. E uma coisa que muitos alunos têm dúvida, e talvez alguns de vocês até tenham essa dúvida, tá? É a seguinte, Dan, por que que na hora de separar, você não separa o nitrogênio também do hidrogênio? Isso é uma dúvida relevante, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Por que que eu não separo o hidrogênio do nitrogênio? Eu só separo o amônio, né, do carbonato. E no carbonato também acontece a mesma coisa. O carbonato, ele separa, mas o carbono e o oxigênio continuam ali, firmes e fortes, tá? Beleza? Item D, nitrato de chumbo 2, Pb, NO3, 2. Tá? Eu não sei se todo mundo chegou a assistir a aula da semana passada, tá? Mas para quem
não viu a aula e está vendo essa, a gente tem uma tabela de cátions e ânions, tá? Eu estou tirando esses nomes da tabela que eu dei para vocês, tá? Então, por enquanto, você não tem obrigação de saber tudo isso. Não é obrigação sua saber quem é o carbonato, sulfato, nitrato. A gente vai estudar esses íons na parte de ácidos, tá? Aí a gente vai entender melhorzinho. Veja que aqui eu tenho um chumbo com carga mais 2, então Pb, ó, aqui, tá? Mas, agora, eu tenho 2 nitratos, né? Por que eu tenho 2 nitratos, né, gente? Porque a carga do nitrato deve ser -1, né? Como é que você vai equilibrar a carga de um cátion que é mais 2? Você precisa ter -2 de carga, tá? Só que o meu nitrato ele tem carga 1 menos. Então, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Tá? Essas equações de dissociação iônica, a gente vai fazer elas de novo na aula de sal, na aula de base, na aula de sal e na aula de base. Nesses dois momentos a gente faz equação de dissociação. E depois nos ácidos a gente também faz, né? Só que aí a gente chama de ionização, é uma outra nomenclatura porque o processo é um pouco diferente. Tá? Aqui o que está acontecendo de maneira geral? A água está separando e solvatando, separando e solvatando, separando e solvatando. Tudo igual, tá? Tranquilo? Fechamos então a questão número 7. Aí. Próxima questão. Podem printar, gente. Questão número 8. Uma questãozinha meio capciosa. Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção, armazenagem e beneficiamento de produtos de agricultura. Sua função é impedir a proliferação de micro-organismos que deterioram os produtos. Dentre os seguintes compostos, usados como defensivos agrícolas, assinale aquele que tem ligação iônica na sua estrutura. O que acontece aqui, gente? Quando os átomos vão se ligar... Ah, peraí que tem uma pergunta aqui. Calma aí. Eu abri o chat agora. Pergunta. Tipo, eu sei que a dissolução é para gerar os íons do sal. Mas como que separa o hidrogênio do amônio? Então, não separa. A água não consegue separar todos os átomos. Né? O que a gente vai discutir aqui, que não dá para entrar muito nessa discussão, porque senão a gente acaba entrando numa seara que eu não queria entrar, mas enfim. A água, ela tem uma facilidade muito grande de quebrar a ligação iônica. Isso é a primeira coisa que você precisa saber. Tá? E isso pode parecer meio paradoxal pelo seguinte, a ligação iônica é a mais forte das três, né? Iônica, covalente e metálica. Então, é meio contrassenso imaginar que a água consiga quebrar a ligação mais forte, que é a iônica, mas ela não consegue quebrar qualquer ligação covalente. A água até quebra algumas ligações covalentes. Por que eu estou contando isso? Por que eu estou te falando isso, né? Para quem perguntou aqui. Porque no amônio, aqui, ó, nesse íon aqui, a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio é covalente. Aqui, ó, onde está meu laser. E, curiosamente, a água não quebra essa ligação aí. Da mesma forma que ela não quebra a ligação carbono-oxigênio aqui, ó, no carbonato, ó. Aqui ela também não quebra. Percebe isso? Ah, mas por quê? Para eu te contar isso, eu vou precisar entrar na aula de ácidos. Então, o que você precisa guardar por hora? Por hora. Olha, a água tem facilidade para quebrar a ligação iônica. Ponto. Mas a ligação covalente, o processo é um pouco mais complexo. E eu posso te provar isso de algumas maneiras, muito simples.
não é todo composto que conduz corrente elétrica na água. Quer ver? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Açúcar. Açúcar não conduz corrente na água. Ou seja, a água não consegue quebrar o açúcar. Etanol, que é o álcool, ele até dissolve na água, mas a água não quebra ele. Né? A gente vai entrar, né, com a tua pergunta, eu estou me segurando aqui, mas eu vou ter que falar. A tua pergunta tá me pedindo para falar do conceito de eletrólito. O que é um eletrólito? Um eletrólito é uma substância que precisa da água para conduzir corrente. Ela não conduz sozinha. Ela conduz se estiver na água. Então, tipo, o sal é um eletrólito. Tá? O que a gente vai descobrir com o tempo? Você tem um monte de eletrólito que é iônico. Um monte de sal, um monte de base. Mas alguns eletrólitos também são covalentes. Como, por exemplo, HCl, o ácido nítrico, né? Os ácidos de maneira geral. Então, a discussão ela vai nessa linha, tá? Algumas situações, e aí eu vou te explicar, então, que para eu conseguir vamos dizer assim, elucidar por que aquele hidrogênio não quebra, eu teria que ir para a aula de ácido, tá? Qual é o hidrogênio que a água consegue quebrar quando está ligado? É o tal do hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio dos ácidos, tá? Então, só para não deixar você sem resposta agora, eu vou te responder assim, né? Por que a água não consegue separar o hidrogênio do amônio? Porque esse hidrogênio não é ácido. A água, ela só consegue quebrar hidrogênios ácidos, tá? Tudo bem? E aí depois nós vamos discutir, né? Por que esse hidrogênio não é ácido? O que faria um hidrogênio, de fato, ser ácido, tá bom? Não sei se cheguei na resposta mais ou menos aí, tá? Vamos trocar aqui. Aí, voltando na questão. Aqui, qual que é a história, né? Foi até bom você ter feito essa pergunta, porque a gente pode usar para responder a questão 8. Quando você olha para uma estrutura dessa aqui, ó, essa aqui, ó, aqui você tem um composto que é cheio de átomo, né? Tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, e pelo que eu respondi agora, na pergunta do nosso colega aqui, pelo que eu respondi agora, dá para ficar claro que aqui nessa estrutura você tem ligações iônicas e covalentes. Perceberam isso? As iônicas quebraram. As covalentes não. Tá? Isso é super comum. Numa mesma estrutura, você pode ter só ligação iônica, você pode ter só ligação covalente, mas você pode ter as duas juntas. Tá? Como é que a gente percebe isso? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem um monte de estruturas. Aqui algumas estruturas você já conhecem, né? Isso aqui é um anel aromático, ó. Vocês já devem ter visto esse anel várias vezes, tá? Todos esses tracinhos aqui, ó, gente. Todos esses tracinhos que vocês estão vendo são ligações do tipo covalente. Tá aí, tem um monte de ligação covalente. Eu tenho que procurar aqui uma ligação iônica. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Tem algum composto aqui que tem ligação iônica. O problema é que a ligação iônica, ela não é representada por tracinhos. A gente só usa tracinho para ligação covalente. Tá? Então, eu tenho que procurar aqui uma outra maneira de descobrir uma ligação iônica. O que a gente precisa lembrar para matar essa questão? Ela é bem simples, só que você precisa perceber isso. Uma ligação iônica, gente, ela é formada sempre entre metal e ametal. Certo? Por que, Dan? Metal doa elétrons. Ametal recebe elétrons. Então, eu tenho que procurar aqui uma ligação entre o metal e o não metal. Tá? Gente, se vocês olharem nas alternativas, só tem uma alternativa em que você consegue encontrar um átomo de metal.
Uma só. Quem é o átomo de metal aqui na tela, gente? Disputiu. Procura aí o nosso metalzinho. Deixa eu ver aqui. Na, nananana, sódio. Exatamente. Isso. Teve uma pessoa aqui que estava com tanta pressa de escrever que a pessoa só escreveu A. Ela pulou o N, mas tudo bem, eu entendi sim. Tá bom? Beleza? Então é isso mesmo, é o sódio. Se você olhar aqui, ó, para quem não percebeu ainda, aqui, ó, gente. Ó o sódio com oxigênio aqui, ó, a miserável aqui, ó. A ligação iônica, tá? Só que é um sal, tá? Ele é um sal orgânico, porque tem carbono, tá bom? Então tá aqui o nosso composto iônico. Os outros compostos, eles não são iônicos, tá? Então o único que dissociaria na água, se você for parar para analisar aqui, o único que vai dissociar na água é esse. Se eu jogar esse cara na água, olha o que acontece com ele, olha que legal. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, para economizar espaço, tá? Ó. Cl3C, C dupla O, ONA, mais, aí joga na água. Tá. Quem é o cátion da criança? É o metal. Esse é o cátion. Tá? Quando a ligação quebrar, todo esse monstro aqui, ó, ele vai ficar com uma carga negativa. Tá? A gente geralmente coloca a carga negativa no átomo onde estava o sódio, ó. Tá? Na hora que a ligação estoura, aquele oxigênio ali na sua direita está com a carga negativa. Tá? E o sódio que saiu da molécula, do composto, está com a carga positiva. Tá bom? Isso seria uma representação de uma dissociação iônica. Percebe que se você sabe o conceito, mesmo a molécula sendo muito complicada, você consegue entender o que está acontecendo. Tá? Beleza? Aí os outros são compostos orgânicos, eu não vou nem citar nada sobre isso, que não vale a pena. Tá? Certo? Então ficamos com a alternativa A. Podem printar aí a tela para a gente seguir o baile. Acho que esse aqui é o último, inclusive, né? É o último. Ó. É repeteco de questão, tá? Faltou assunto, o tio falou, vamos colocar mais uma aqui para deixar ele sofrer um pouquinho mais. Preveja as íons fórmulas dos seguintes compostos binários. Bom, o que é um composto binário? Um composto binário é um composto formado por dois elementos. Tipo, a água é um composto binário. Tá? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Item A. Eu quero pegar um metal da família 1A. Saiu errado aqui, tá, gente? Ó, não é família primeira. É família 1A. Tá? Metal da família 1A. Bom, se é um metal da família 1A, como a gente não sabe quem é o metal, eu vou representar pela letra M, tá bom? De metal. Se ele é da família 1A, gurizada, o que eu sei sobre ele? Que a carga dele é mais 1. Tá? Mais calcogênio. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver a cobra fumar. Calcogênio do segundo período. Quem sou eu? Vamos ver quem manja de tabela aí. Calcogênio é 6A, hein, gurizada? Calcogênio é 6A, hein? Cuidado.
Ah! Ah! É o oxigênio. Teve uma galera que pôs enxofre aqui, mas, gente, a família dos calcogênios, ela começa no segundo período. Lembra que primeiro período só tem 2 átomos, hidrogênio e hélio. É o oxigênio mesmo, tá? Ai, gente, eu tô adorando as escritas dos 6 aqui. Continua falando, porque tá muito engraçado. Ai, ai. Peraí. É o oxigênio, tá, gente? É o oxigênio. É o oxigênio. Tá aqui. Então, quem é o composto? M2O. Pronto. Tá? Como a carga do metal é mais 1, então eu preciso de 2 cargas mais 1. Opa! Eu preciso de 2 cargas mais 1 para poder zerar a carga. Tá? Beleza. Item B. Metal alcalino terroso. Para quem não lembra, metal alcalino terroso é metal da família 2A. Então a carga da criança é 2. Halogênio do primeiro período. Aqui não é primeiro, olha lá, o Danilo fazendo cagadinha. Ele tirou sarro de vocês, aí ele se ferra agora. Segundo período. Cuidado, tá? O segundo período, galera, a família 7A, né, halogênio, ela começa no segundo período. Alguém já tinha escrito aqui. Deixa eu ver se foi ele que escreveu de novo. Peraí, deixa eu ver quem tinha escrito lá. A pessoa se empolgou. Ah, não, foi outra pessoa. Foi outra. Tá. É exatamente, é o flúor, né? É o flúor. Tá, é o flúor. Pronto. Tá aí. Então, flúor com carga menos 1. Tá? Aqui é o contrário, ó. Fica MF2. MF2. Tá? Tranquilo? E o item C, alumínio, aquele dedô já, né? Falou quem era. Alumínio, carga 3. E o oxigênio, carga 2. A gente já viu ali. Tá? Aí aqui fica Al2, né? Ó, 2 alumínios, para dar carga mais 6. E 3 oxigênios, carga menos, para dar carga menos 6. Tá? Esse composto aqui é bem famoso, viu, gente? Vou até colocar o nome dele aqui, ó, famoso. Quem sou eu? Quem sou eu? Não eu, né? O composto. Óxido de alumínio. Ó, mas ele tem um nome bem famoso. É isso mesmo, tá? Onde que você encontra ele na natureza? Onde que eu encontro ele na natureza? Ele é um dos recursos minerais bem importantes, né? No Brasil. O Brasil produz bastante alumínio a partir dele. É a bauxita. 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 Tá? Alguém colocou aqui hidroxiapatita? Não. A hidroxiapatita é o mineral que tem nos dentes, tá? Ele é famoso também, tipo, a gente vai até falar sobre ele na aula de sal. Viajei. Tudo bem, tudo bem. Tá? É a bauxita. A gente vai falar bastante da bauxita na parte de eletrólise, tá bom? Beleza, crianças? Fechou? Olha só, só um recadinho antes da gente ir encerrando. Se alguém quiser tirar dúvida, fica à vontade, tá? Fique à vontade, pode escrever aí. Para quem ainda não fez o simuladinho de ligação iônica, agora é o momento certo de fazer. Porque agora a gente terminou a aula de ligação iônica, tá? O simulado de ligação iônica eu já tinha deixado lá no link, né? Para vocês acessarem o simuladinho, mas faz 2 semanas, tá bom? Beleza? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, fechou? Podemos encerrar, podemos ir tomar nosso lanche, que daqui a pouco a gente volta. Vamos tomar merenda, né? A gente faz vespertino noturno, né?